Então, na verdade, Michel, quando eu entrei na USP, eu era um cara completamente ogro, de verdade. Então, para mim, era boxe, surf, e era tudo ao extremo. E eu não entendi esse negócio de triatlo nunca. Eu comecei a ter contato com esse negócio com você lá na USP, o Butenas, que era nosso colega lá também, e eu nem sabia o que era isso. Só que uma coisa eu falava assim para a nossa companheira de escola, que era a Mara, você lembra disso? Que depois ela namorou com você, depois virou minha mulher, né? Uhum. O que eu falava era o seguinte: eu nunca vou vestir um shortinho desse. Isso é coisa de viado para mim. Eu falava mesmo, porque naquela época era assim, né? E não tem esse negócio igual hoje aí, pô, você falar uma coisa dessa, o cara vai mandar te prender e tal, né? Você É verdade. chamar de um monte de coisa. Mas naquela época não era isso. Era uma época totalmente diferente. Eu falava, isso eu não vou usar. Não uso nem ferrando, esse esporte não presta. Eu vou ficar no meu box aqui, tudo bem. Tanto que no primeiro ano, você sabe, né? Eu cheguei um pouco depois lá na USP, o pessoal quis se juntar para cortar meu cabelo. Foi quando o Butenas entrou e falou: oh, se eu fosse vocês, eu não chegava perto desse cara, porque eu conheço ele lá do Objetivo, porque eu estudava no Objetivo, e lá eu era o da colocada, porque eu bati todo mundo. E aí os caras falaram: meu, é melhor se vocês quiserem pegar ele, pode juntar então a escola inteira, porque vai sair porrada para todo lado. E eu lembro que era o único de cabelo comprido. Até que quando começou a crescer o cabelo dos calouros, eu resolvi cortar o meu. Aí eu cortei o meu por livre e espontânea vontade, entendeu? Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast, um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de começar a falar da minha conversa de hoje, eu quero lembrar a vocês que ainda temos algumas camisetas, não são todas as numerações que a gente tem, mas tem algumas ainda aqui no estoque, portanto, se você ainda não comprou a sua, entre em contato comigo, entre lá no endorfinabr.com e mande um e-mail michel@endorfinabr.com e faça seu pedido, enquanto ainda restam. E não se esqueçam de dar uma conferida lá na galeria, a página Galeria também, dentro do endorfinabr.com, para dar uma olhada nas fotos que eu estou recebendo e estou postando para contar um pouquinho da história do triatlon brasileiro. Desde 1982, com alguns recortes de jornal, de 83 também, até o ano 2000 e pouquinho, eu não me recordo agora exatamente até que ano que eu estou recebendo e juntando fotos, mas procurem acessar sempre que possível, porque constantemente a gente vai estar atualizando a página Galeria. E claro, você que participou, você que tem aí fotos legais de provas históricas, resultados legais e fotos de família, de parentes que tiraram fotos suas, enfim, que registrem o triatlon desde o seu comecinho, envie para michel@endorfinabr.com, falando um pouquinho sobre a foto, a data, o ano, a cidade, o nome da prova, se você tiver, que a gente publica na galeria assim que possível. Claro, mande fotos escaneadas e com uma qualidade pelo menos razoável, para que as pessoas possam olhar e conhecer um pouquinho aí da história do triatlon através da nossa galeria. Bom, meu convidado de hoje
é um cara muito interessante, um cara bacana, um cara que eu conheço também há muitos anos. O Reinaldo Tubarão, Reinaldo Abunasser Bassiti, mais conhecido como Reinaldo Tubarão. E a gente bateu um papo muito legal sobre a carreira esportiva dele. Ele é nutricionista, ele é professor de educação física também. E a gente bateu um papo muito legal sobre a visão dele do esporte. Ele é conhecido aí como uma pessoa que gosta de desafios casca grossa, desde Ultraman, Ironman, ultramaratonas. Ele acabou se enveredando, se especializando nessas provas de ultra distância. E uma característica bem peculiar do Tubarão, e quem conhece ele acompanha sabe, ele consegue fazer diversas dessas provas, às vezes, muitas vezes, uma na sequência da outra, com intervalo curtíssimo. E ele conta aqui pra gente de onde que veio essa tenacidade, de onde que veio essa vontade de superar os desafios, esse gosto, entre aspas, por sofrer. A gente conversou bastante sobre um pouquinho, de nutrição. A gente não ficou focado só nesse assunto, mas ele também falou como é que ele encara a nutrição também dentro da vida pessoal dele, da família dele. Conversou sobre surf, a gente conversou sobre boxe. O Tubarão, na verdade, de surfista ele passou a boxeador, e de boxeador ele passou a se tornar triatleta. Então, muita coisa bacana. Tenho certeza que vocês também vão gostar demais desse episódio do Endorfina. E fiquem ligados que muita novidade vem por aí, muitos entrevistados bacanas. Obrigado a todos que têm mandado seus e-mails, suas sugestões, suas críticas. Eu estou anotando todas, respondo a todos aí na medida do possível. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu acabo respondendo. Então, continuem aí participando, curtindo aí nossas redes sociais, principalmente o Instagram, no Endorfina BR. E é isso, pessoal. Aproveitem, bons treinos e um grande abraço. Até a próxima. Meu convidado de hoje é meu amigo Reinaldo Abunasser Bassiti, o Tubarão. Professor de Educação Física e nutricionista, doutor em Ciências pela USP, Tubarão foi um boxeador amador campeão e há quase 30 anos biatleta, triatleta, maratonista, ultramaratonista, mountain biker, aventureiro, surfista e, principalmente, cobaia dos seus próprios estudos e pesquisas. É também marido e pai de 2 belas meninas. Se você acha que treina muito, ouça a nossa conversa hoje e reveja seu conceito. Olá, Tuba, como vai? Como vai, Michel? Primeiramente é um prazer aqui estar falando aqui nesse seu programa aí de áudio. Eu acho que isso aí é uma iniciativa muito legal, porque dá oportunidade para nós atletas que começamos lá atrás de mostrar para os novos atletas o que a gente fez lá no passado, para eles entenderem de onde eles vieram, que na verdade quem está vindo hoje tem que entender como que eles estão chegando aqui hoje, e isso depende daquilo que aconteceu lá atrás, né? Inclusive eu mesmo, ouvindo o relato aí dos outros colegas, tem coisa que eu nem sabia, entendeu? Porque nessa conversa informal a pessoa vai falando de coisas que a gente às vezes nem ouviu, mesmo convivendo do lado dessa pessoa. Então, agradeço aí a você pela iniciativa, e acho que isso só tem a somar, né, para o nosso esporte, que é o triatlon, e você vai ter um acervo muito grande aí de casos, de coisas que aconteceram, que no fim das contas vai dar para escrever assim um livro de 3.000 páginas fácil. Bacana, cara. Esse é o intuito mesmo do Endorfina, não escrever um livro, mas talvez até publicar um livro aí de fotos, quem sabe um documentário para passar aí no off, na ESPN, não sei, no Sport TV. Mas o objetivo principal não é nada disso, é simplesmente isso que você falou no começo, é dar voz, é abrir os microfones para vocês que fizeram parte da história do triatlon, poderem emitir as suas opiniões e principalmente contar suas histórias. E, na verdade, o acervo não é meu, né? Não é à toa que é um podcast, ele é público, está na internet, para quem quiser ouvir a hora que quiser e fazer o que quiser com a informação. E claro que o nosso desejo aqui é que a gente possa, pelo menos, informar e instruir as pessoas que estão hoje participando de todas essas modalidades aí que a gente está conversando aqui
no endorfina, mas principalmente o triatlon nesse momento, para que eles aprendam o que foi, como é que era, e quem sabe até eles respeitem mais e melhorem até seu treinamento, enfim. A gente quer aqui também contar histórias e passar dicas de vocês que têm muita experiência e muita história para contar. Mas vamos lá. Para começar, né, olhando o teu currículo, eu que te conheço aí há tantos anos, uma das coisas que eu acho que eu nunca te perguntei, mas eu tenho muita curiosidade de saber, Tuba, você, né, se especializou em coisas muito longas, você treina um absurdo, como eu disse agora na introdução do episódio, né, você consegue competir uma maratona, uma meia maratona, um Ironman, uma ultramaratona, tudo praticamente na sequência um do outro. E tudo isso eu sei que vem acompanhado de sofrimento. Não sofrimento talvez psicológico, mas talvez... mas com certeza um sofrimento físico, é um desgaste muito grande para o teu corpo. E claro que todo mundo que já fez pelo menos um short triathlon sabe que em algum momento você vai sentir que o sofrimento pode ser um empecilho para que você continue. O que é sofrer para você depois de tantos anos se aventurando em coisas tão malucas como as que você vai contar aqui para a gente? Como é que você define essa sensação? Como é que você encara o sofrimento? Então, Michel, na verdade, sofrer faz parte de qualquer tipo de esporte. Quando a gente fala em esporte, a gente está falando em rendimento, alto nível, às vezes nem tão alto nível, mas hoje o amador costuma treinar quase igual alto nível. Então, a gente fala em sofrer, que é uma sensação que vai tirar o seu organismo daquela homeostase, que é aquele equilíbrio orgânico, né? E quanto mais intenso for esse esforço, mais você vai sofrer, vamos dizer assim, né? Sem sofrimento não existe competição. Toda competição, qualquer uma, desde um cara amador para um profissional, quando ele está numa competição, ele vai sofrer, independentemente da distância. Pode ser 3 km, 5 km, mas o sofrimento ele é relativo àquilo que você está fazendo, relativo àquela distância que você está se propondo a fazer, né? E é uma coisa que você vai acostumando ao longo do tempo. Sempre eu digo, não tem prova que eu não sofra, sempre sofri em todas elas. A única diferença é que hoje eu lido melhor com o sofrimento. Então eu sou capaz de controlar meu sentimento de sofrimento e continuar, por exemplo, correr uma prova de 200 quilômetros com o pé totalmente destruído, sem a pele, já na carne viva, eu consigo correr mais 100 quilômetros. Isso é sofrer? É sofrer pra caramba. Mas hoje eu controlo isso. No começo eu não conseguia controlar. Mas você vai aprendendo que ao longo do tempo você vai virando um atleta capaz de controlar o seu sofrimento, portanto você vai ser melhor naquilo que você faz, né? Então, costumo falar para todo mundo, prova longa exige algumas coisas particulares do atleta que não são para todo mundo. Primeiro, aprender a sofrer e acostumar com o sofrimento e transformar esse sofrimento numa coisa, até meio paradoxo eu falar isso, uma coisa prazerosa, né? Eu entendo. Você entende porque você é atleta. Além disso, a gente sabe que ninguém consegue se preparar para uma prova dessas que eu faço hoje em dia, do dia para a noite. Isso é um estilo de vida que vem se concretizando ao longo de um período de tempo, que posso te falar que é um tempo longo, e cujo qual hoje você consegue desempenhar uma prova de 200 quilômetros como se fosse correr uma prova de 10 quilômetros, pelo menos na minha cabeça e na minha sensação de sofrimento. É lógico que se eu falar para alguém aí na rua que eu corro 200 quilômetros, o cara vai falar que eu estou mentindo e que isso é um absurdo. Mas eu corro, viro dia e noite sem dormir e não paro de correr, né? É isso que eu entendo de sofrimento. Fisiologicamente, né? O sofrimento é o seguinte, você tira o seu corpo daquele estado de equilíbrio, porque você tem que enviar sangue para o músculo ativo, oxigênio para o músculo ativo, nutriente para o músculo ativo, então você aumenta a sua frequência cardíaca, aumenta seu débito cardíaco, que é o volume de ejeção que o coração injeta de sangue por minuto, e aí você tem que equilibrar todo esse desconforto atingindo um estado de equilíbrio. Depois que você atinge esse estado de equilíbrio, como eu digo, numa prova de ultramaratona, basta me dar água, sal, né?
e carboidrato, que eu corro 10 dias sem parar. Entendeu? Resumindo tudo isso aí. Entendi. Tá? Então, né, você foi adquirindo essa habilidade de estar lidando melhor com o sofrimento, embora o sofrimento sempre te acompanhe, como acompanha todo mundo, como você disse, seja para correr 3 quilômetros, depende se a pessoa é um principiante, ou para fazer uma ultramaratona de 200 km. Agora me diz uma coisa, você sofreu muito na infância, Tubarão? Em que sentido? Treinando, competindo ou a infância sofrida? Uma infância sofrida. Passou fome, teus pais te batiam, você ficava de castigo de frente para a parede no canto do quarto. Porque é curioso, né? Como tem gente que tem. Eu não sei se é uma predisposição, né? Mas. Então aí a gente fica se perguntando, né? Porque tem gente que não gosta de sofrer, a pessoa não quer ter desconforto, né? Que aí a pessoa associa a sofrimento, né? Seja subindo uma escada que a pessoa fica ofegante e dá aquela sensação, às vezes, que não é muito boa, né? Depende de quantos degraus você sobe. Ou fazer uma prova de Ironman ou um triatlon mesmo. Então, aí eu fico me perguntando, assim, de onde é que vem essa predisposição das pessoas de sofrer, de aguentar sofrimento, de lidar bem com o sofrimento ou com a dor, né? Aí eu tô te perguntando, será que você sofreu muito na tua infância? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: a minha infância foi da seguinte forma. Eu sempre que me entendi como gente, isso lá com 5 anos de idade, eu até antes, eu sempre quis ser um cara forte. Eu sempre quis ser o mais forte. Eu sempre queria ser mais forte que o meu amiguinho, eu queria chegar na frente do meu amiguinho se tivesse uma corrida, ser melhor numa modalidade esportiva. Eu sempre quis ser o melhor, eu era competitivo ao máximo, né? Então, eu sempre me espelhei naqueles que eu achava que eram aqueles caras que eu gostaria de ser. Assim, não estou dizendo nenhum ídolo esportivo, nada disso. Eu estou dizendo assim, ó, tinha um cara do bairro que ele era mais fortão, destemido e tal. Eu queria ser melhor que aquele cara, entendeu? Eu, com 5 anos, eu já queria bater no menino de 10. Essa era a ideia. E eu sempre fui um cara meio briguento. Isso já estava dentro do meu DNA, e sempre fui assim, um moleque marrento. Eu vivia na rua, né? Meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade, então a minha mãe que cuidava de mim, então era um moleque, eu posso dizer assim, meio revoltado por causa disso. Então na escola eu brigava muito, repetia de ano 3 vezes, mas eu fugia da escola quando eu morava no bairro lá do Paraíso, perto de Ibirapuera. Quando eu dava o sinal para o recreio, eu pulava o muro de um colégio que era de Madre, que eu estudava no colégio de Madre, e ia para o Ibirapuera, e passava a tarde inteira no Ibirapuera, entendeu? E voltava para casa só à noite. Eu, com mais ou menos 12, 13 anos de idade, eu juntava com a molecada da rua, naquelas bicicletas, eu lembro até da marca hoje, era uma bicicleta Galo dobrável. Eu amarrava o meu skate, meu carrinho de rolemã na bicicleta, e eu saía do Paraíso até a USP, saía 11 horas da noite e voltava 3, 4 da manhã, e a gente ia lá na descida da biologia, ficar descendo aquilo de skate e de carrinho de rolemã. Quando não, a gente ia para o cemitério lá da Paulista e descer aquelas rampas, né? No meio da madrugada, só para você ter uma ideia. A nossa diversão era essa. Então, eu jogava taco na rua, a gente andava de skate, a gente jogava futebol, pinava pipa, gostava muito de jogar ping-pong, né? Eu acho que eu vi que o Armando jogava ping-pong. O Armando foi então, campeão lá da casa dele, pelo jeito. Eu jogava snooker com os mais velhos do meu prédio, que no meu prédio tinha uma sala de snooker. E eu jogava com eles, campeonato e tal. Então, eu estourava bombinha, estourava carta, o negócio de colocar carta, na época a gente estourava negócio caixa de correio. Casa. Ou seja, a gente era o terror do bairro. Naquela época, só para você ter uma ideia, tinha terreno baldio, lá no Paraíso, né? Terreno baldio, veja só, a gente dominava um terreno baldio e a nossa gangue era gangue daquele terreno. Se chegasse alguém de fora, diferente, era briga, era pancadaria, e a gente saía para ir em festa. Naquela época tinha turmas, né? Turma lava-pés, turma do não sei da onde, e não tinha jeito. Sair para ir numa festa, pode escrever, briga na certa.
E a gente era conhecido como os mais briguentos do bairro. E aí, quando eu fiquei adolescente, eu virei aquele cara forte, destemido, né? E só que era considerado um maloqueiro, um marginal na época, certo? É isso que aconteceu. Essa infância que você está descrevendo e narrando, né, é uma infância que eu também tive, embora eu não era briguento nem nada, mas de ir na rua jogar taco, de andar de bicicleta, subir muro, pular em terreno baldio e tal, é uma coisa que a gente não vê mais hoje, infelizmente. Acho que quase não tem mais terreno baldio em São Paulo, né? Exatamente. E quando é que entrou o boxe, então, né? Se você já boxeava, pelo que eu estou entendendo aí no começo aí da tua adolescência, aí de repente você pensou, puxa, acho que agora eu tô, né? Você deve ter dado aquele estirão de crescimento que a gente tem na adolescência e o corpo ficou mais próximo do corpo de um adulto. Você percebeu que de repente você podia extravasar sem arrumar confusão dentro de um ringue, é isso? Então, só para completar, antes disso, eu queria ser forte. O que eu fazia? Toda vez antes de eu entrar, que eu entrava no meu banheiro para tomar banho, eu ficava uma hora e meia dentro do banheiro. O que eu ficava fazendo dentro do banheiro? Exercício físico. Fazia 6 flexão sem parar, fazia barra no box, eu inventava tudo quanto é tipo de exercício, porque queria ficar forte. Aí na adolescência teve estirão, nessa época, com 14, 13 anos, já comecei a surfar, então eu comecei a ficar um cara mais troncudinho e tal, aí veio o estirão, aí eu comecei a ficar forte e viajava muito para a praia. Naquela época a gente ia surfar muito perto de Itanhaém, no Suarão, né? Sendo que, só para você ter uma ideia, como a gente era da pá virada, com 15 anos de idade eu roubava o carro da minha mãe e viajava para Suarão de carro, com mais 4 lá aqui dentro. Atenção aos ouvintes menores aí de 18 anos, pelo amor de Deus, meu, não façam isso, hein? É que na época era diferente, Michel. Eu tinha moto com 16 anos e a gente não andava de capacete, não andava com nada, entendeu? A moto não tinha nem farol, não tinha velocímetro, aquelas moto trail, era uma Montesa 360, só para você ter uma ideia. Então a época era diferente, totalmente diferente de hoje, né? Bom, aí como eu era um cara briguento, brigava na praia, brigava no meu bairro. Um dia eu conheci o boxe, porque eu frequentava o ginásio de Ibirapuera, e lá eu já passei por tudo quanto é tipo de esporte: natação, voleibol, basquetebol, atletismo. Eu passava, toda hora eu estava fazendo alguma coisa, sem ter influência de ninguém, porque na minha família ninguém treinava, ninguém fazia nada. Mas eu era um cara hiperativo e eu me encontrava no esporte, né? Eu não me dava bem nas aulas, eu repetia, mas eu gostava de esporte, entendeu? Então, lá nesse centro olímpico, lá no Ibirapuera, tinha boxe. Aí eu resolvi me inscrever no boxe, porque um cara falou: pô, você briga bem, briga pra caramba, bate em 5, 6 caras aí na rua, entra no boxe. Aí eu comecei a entrar no boxe. Foi aí que eu comecei a diminuir as minhas brigas na rua e comecei a focar no objetivo, que era um esporte específico, que era o boxe. E eu adorava, né, o boxe. E tinha todos aqueles meus ídolos, né? Desde Mike Tyson lá atrás, Sugar Ray Leonard, vários Maguila, outros, Éder Joffre. Todos esses, inclusive, eu comecei a lutar no boxe amador, competia no Forja dos Campeões, torneio aqui de Joffre, fui campeão dos Jogos Abertos do Interior, numa categoria maior que a minha, que eu era meio pesado na época. Eu fui campeão no pesado, e eu fui campeão de três vezes aí de campeonatos de boxe, tanto que até você me conhecia na época, porque a gente estudava junto na USP em 88, e eu saía da faculdade na terça à tarde e ia para o CMTC Clube, porque era luta à noite, né? Muitos alunos iam lá me assistir, iam meus amigos, e a pancadaria rolava solta, né? Sabe como é que era, né? Naquela época... O CMTC Clube ainda existe, você sabe, Tubarão? Sabe de uma coisa, eu não tenho nem ideia, meu, mas fica ali no finalzinho ali da Tiradentes, né? Isso, perto da rodoviária ali, mais... Isso, né? E ali era assim, eu era o único branquinho, né? Apesar de eu não ser muito branco, eu era o mais branquinho de todos, e... Com certeza aquilo lá te motivava e te testava, né? Era legal para você estar lá, eu acho, né? Você não encarava dessa maneira? Exatamente, era um desafio. Eu sempre gostei de desafio. Era assim em qualquer esporte. No surf, se o mar ficava grande,
eu ia para um lugar onde tinha a maior onda, eu não queria a menor, a gente queria a maior dificuldade. Então, voltando um pouquinho, esse negócio de sofrer começou daí, porque para ir nas praias que tinham maiores ondas, a gente corria 45 minutos, 1 hora, até 2 horas para chegar na praia, por trilha, atravessava mato, aí chegava lá, surfava, caía, quebrava a prancha, machucava, às vezes tinha que sair nadando porque não conseguia sair do mar, porque o mar era grande, e isso tudo molecada, né? Imagine, sem noção nenhuma do perigo e querendo cada vez coisas piores, era assim. Daí que surgiu para mim, essa ideia de sofrimento. O que as pessoas chamavam de sofrimento, para nós era diversão, entendeu? Porque tinha uma turma que era assim. Entendi, era seu estilo de vida, né? Exatamente. Era a vida que você levava. Exatamente. E em tudo. Eu, por exemplo, com 14 anos de idade, a gente pegava ônibus, ia para Itanhaém, o Suarão era uns quilômetros antes, o ônibus não deixava a gente lá, a gente caía lá em Itanhaém com mochila pesada, 3, 4 pranchas, e tinha que caminhar à noite arrastando tudo aquilo até chegar na casa do indivíduo lá. Então era sempre esforço físico com aventura, era uma mistura de tudo, entendeu? E sempre estava presente nisso o quê? Aquilo que muita gente chama de sofrimento, que pra gente, como eu já te disse, era pura diversão. Claro, não tinha videogame na tua casa. Não, isso aí eu nem sabia que era isso, Michel. Pô, eu sou do tempo que, era orelhão, não existia mais nada. Para ter um telefone em casa, você tinha que ser sorteado e pagava uma fortuna. Exato, o telefone nessa época era um bem, né? Você declarava no imposto de renda. Para os mais jovens aí, a gente viveu uma época que o telefone era um bem e você tinha que declarar no imposto de renda quantas linhas você tinha. Eu não tinha telefone em casa, entendeu? Só para você ter uma ideia. A minha diversão era inventar coisa. Então eu passava o dia inteiro inventando coisa, que para mim era uma maravilha, eu adorava. E é lógico, me machucava, caía, quebrava braço, mas, era diversão. E assim, meu pai, ele tinha me dado como um filho assim, perdido, totalmente diferente do meu irmão, que era estudioso, estudava no Bandeirantes. Meu pai me colocava em escola do estado, porque ele falava, esse moleque não estuda mesmo, não adianta perder tempo com esse moleque, entendeu? E foi assim a infância inteira, entendeu? Até eu entrar na USP, né, quando você me conheceu. Claro. E aí, você estava cursando lá Educação Física, que a gente aí fez aí, não toda, mas fez uma parte juntos. E de onde que veio o interesse, então, aí pelo triatlon, pelos biatlons, né, que na época chamava-se biatlon, né, e hoje é o duatlon. De onde que começou a surgir o interesse? Então, na verdade, Michel, quando eu entrei na USP, eu era um cara completamente ogro, de verdade. Então, para mim, era boxe, surf, e era tudo ao extremo. E eu não entendi esse negócio de triatlo nunca. Eu comecei a ter contato com esse negócio com você lá na USP, o Butenas, que era nosso colega lá também, e eu nem sabia o que era isso. Só que uma coisa eu falava assim para a nossa companheira de escola, que era a Mara, você lembra disso? Que depois ela namorou com você, depois virou minha mulher, né? Uhum. O que eu falava era o seguinte, eu nunca vou vestir um shortinho desse. Isso é coisa de viado para mim. Eu falava mesmo, porque naquela época era assim, né? Não tem esse negócio igual hoje aí, pô, você falar uma coisa dessa, o cara vai mandar te prender e tal, né? Você é verdade. Chamar de um monte de coisa. Mas naquela época não era isso. Era uma época totalmente diferente. Eu falava, isso eu não vou usar. Não uso nem ferrando, esse esporte não presta. Eu vou ficar no meu box aqui, tudo bem. Tanto que no primeiro ano, você sabe, né? Eu cheguei um pouco depois lá na USP, o pessoal quis se juntar para cortar meu cabelo. Foi quando o Butenas entrou e falou, se eu fosse vocês, eu não chegava perto desse cara, porque eu conheço ele lá do Objetivo, que eu estudava no Objetivo, e lá eu era o da cocada, porque eu bati em todo mundo. E aí os caras falaram, é melhor se vocês quiserem pegar ele, pode juntar então a escola inteira, porque vai sair porrada para todo lado. E eu lembro que era o único de cabelo comprido. Até que quando começou a crescer o cabelo dos calouros, eu resolvi cortar o meu. Aí eu cortei o meu por livre e espontânea vontade, entendeu? Só para ser o contrário, porque eu gostava disso. E aí, bom, aí você
conhecer o triatlon, estava lá eu, Butenas, que assim, a gente havia começado ali mais ou menos naquela época. O que você pensou? Bom, como é que eu vou experimentar o triatlon sem vestir esse shortinho? Então, eu comecei, na verdade, primeiro a participar dos treinos de natação lá da USP, que era o Marcelo, não sei se você lembra dele. Tinha um japonês, o Hélio, e o Marcelo depois do Hélio, que davam treino de natação. Aí eu comecei a estar no treino de natação, porque eu surfava, gostava da água e eu já sabia nadar bem, então entrei no treino de natação. Aí, da natação, eu conheci o biatlon, que na época tinha muitos, você lembra disso? Eu tinha biatlon todo fim de semana aqui em São Paulo, um em cada academia, e no fim de semana também tinha biatlon na praia. Então a gente fazia os dois, né? Sábado um biatlon aqui e domingo ia para a praia fazer outro biatlon. Então eu comecei a correr e aí eu corria e nadava. Aí lá para o fim da faculdade, lá em 91, 92, eu comecei a me interessar pela bike. Aí eu comprei uma bikezinha antiga e comecei a pedalar, mas eu tinha muita dificuldade em juntar as modalidades, como acho que a maioria das pessoas na época tinha, que o triatlo estava praticamente começando para mim, né? Porque eu acho que eu sou da segunda ou terceira geração do triatlo. E aí eu comecei a pedalar, até que um dia lá na USP eles resolveram fazer uma brincadeira que era um triatlo. E aí foi a primeira vez que eu nadei, pedalei e corri. Confesso que, por hora que eu saí para pedalar, eu falei, isso aqui eu não aguento, eu tava morrendo, né? A perna inchada, eu falei, nossa senhora, e depois para correr pior ainda. Mas aí dali para frente eu comecei a me interessar e comecei a me envolver com o treinamento de triatlo. Aí como vocês já faziam, o Butena já fazia, aí eu entrei nessa brincadeira aí, lá por 95, 96, acho que um pouco antes até, foi o meu primeiro triatlo no Internacional de Santos. Aí eu fiz o Internacional de Santos usando uma mountain bike, porque na época não estava com uma bicicleta de triatlo, não tinha uma bicicleta que, na verdade, era speed, que a gente colocava um clipe lá na frente. E aí eu coloquei um clipe na bicicleta de mountain bike. Mountain bike, e fiz o meu primeiro triatlo lá em Santos, que era um triatlo short. Depois disso, meu segundo triatlo foi um meio Ironman em Porto Seguro. Não sei se você se lembra, tinham muitos meio Ironmans em Porto Seguro, lembra? Antes do Ironman? Lembro, claro. Na verdade, nem antes do Ironman. Na verdade, foi meio Ironman, depois teve uma prova só, que era 2/3 do Ironman, que eu lembro que eu fiz essa, uma coisa que nunca... Isso foi em 97. Isso, então eu comecei a fazer lá o triatlo em 95, 96 eu fiz acho que em 95 mesmo eu fiz o meio Ironman, meu primeiro meio Ironman, que foi minha segunda prova de triatlon lá em Porto Seguro, porque eu já gostava de desafio, então qual que era a maior? É essa aí. Aí eu fiz. Aí depois foi para 2/3 do Ironman. Aí eu fiz 2/3 do Ironman. E depois disso virou Ironman e eu já fui para o Ironman, só que esse Ironman que virou lá em Porto Seguro foi meu segundo Ironman, porque o primeiro foi em 97, lá na Flórida. Antes eu passei um mês no Havaí para conhecer o que era Ironman de verdade. Fiquei um mês no Havaí, acompanhei a prova do Havaí inteirinha, e depois, uma semana depois, eu fui para a Flórida e fiz meu primeiro Ironman na Flórida em 97. Em 98, né, eu fiz o Ironman de Porto Seguro. Porto Seguro. Que foi o primeiro, vamos dizer, o Ironman na segunda fase do Ironman do Brasil, né? Teve Ironman lá atrás, no comecinho no Rio de Janeiro, que a Fernanda, o Alexandre e o Armando ganharam, e depois parou, e aí o Djalma Madruga conseguiu transformar o meio Ironman de Porto Seguro num Ironman. Em 97 foi justamente essa prova de transição de 2/3 de Ironman, que aliás é uma distância muito interessante, né? Gostei muito dessa prova, e aí que eu me apaixonei pela prova longa. E aí eu comecei a fazer só Ironman. Eu gostava do Ironman porque eu gostava da prova, eu gostava do treino, que aí juntava o Edmundo Caetano, o Rodrigo Tadei, o Caco, tinha bastante gente, o Edmundo já falei, um monte de gente, inclusive a gente treinava lá no Projeto Aqua, eu nadava lá só, né? E o Marcos Paulo estava lá na época.
E aí a gente era treino todo final de semana, só que como a gente não tinha muita noção de treino, de Ironman, a gente se espelhava em quem? Naqueles atletas que eram sucesso no mundo. Na época, Mark Allen, David Scott. E o treinamento deles, você sabe que se baseava num treinamento de muito volume, né? Foi daí que eu fui acostumando com muito volume, porque a gente saía para fazer um treino 6 horas da manhã lá na estrada, na Bandeirantes, e terminava o pedal por volta das 5 da tarde. E depois saía para correr mais 2 horas, então terminava o treino 7 horas da noite. Deu para entender? Passava o dia inteiro treinando. Treinando, Naquela época a gente tinha essa, não era um lema, mas era um hábito de quanto mais, melhor. Exatamente. E eu descobri agora, faz poucos anos, que os gringos também tinham essa impressão. Mesmo Scott Molina, Dave Scott, Mark Allen, eles sempre treinaram baseados em volume, né? Ou, como alguns dizem, vamos ver o que o nadador treina, vamos treinar igual. Vamos ver o que o corredor treina e vamos fazer alguma coisa parecida. E vamos ver o que o ciclista treina e vamos tentar cumprir uma quilometragem pelo menos próxima da quilometragem de um ciclista profissional. E aí o triatleta treinava assim e para as distâncias de Ironman, a princípio fazia sentido na época, né? Agora, de onde que vem essa motivação? De onde você acha que vem essa motivação para estar enfrentando essas provas tão longas que você vai contar aqui, né? Mas teve ultramaratonas, a BR-135, o Extra Distance, vários Ironman, um na sequência do outro. E, claro, né, competir é só a cereja do bolo. Se a gente só pudesse competir uma ultramaratona ou um Ironman, seria muito simples, porque é só você se dedicar durante 1 dia ou 2 dias por X horas e está resolvido. O duro é que você tem que treinar muito, então você gasta muitas horas de treino, muitas horas do seu dia, para se dedicar a essa preparação que vai te levar a estar melhor preparado, a estar preparado para enfrentar o desafio que é a competição. Então, onde que vem essa motivação, Tuba, que você já está há tantos anos nessa pegada? Então, Michel, na verdade a motivação ela vem exatamente daquele papo que a gente estava tendo agora anteriormente, dos meus feitos de moleque e do que eu gostava de fazer, que era sempre mais. Então, entrar num mar maior, andar quilômetros para chegar numa praia melhor, pegar a minha bicicleta lá da minha casa e ir na madrugada até a USP e voltar. Eu fazia coisas assim, eu pegava dessa bicicletinha que eu te falei, a gente saía de São Paulo e até Cotia voltava pedalando, mas eu não tinha nem noção do que estava fazendo, só para você ter uma ideia, né? Então, essa coisa de desafio vem lá de trás, então o treino para mim, na verdade, como você disse, a prova é a cereja do bolo, para mim a cereja do bolo era o treino, entendeu? Eu me realizava só de falar, hoje a gente fez 15 horas de treino, o Mark Allen fez 10, a gente fez 15. Então, isso para mim era a cereja do bolo. Deu para entender? Entendi. Então, vamos dizer, essa pegada de fazer o treino dessa forma, quando a gente chegava na prova, a prova era menor do que o meu treino, só para você ter uma ideia. Então, eu estava em casa, entendeu? Sofria na prova? Lógico, porque o ritmo é outro. Mas era um sofrimento que eu já estava acostumado a sofrer até mais num treino, entendeu? Entendi, tá certo. Agora, quando você é moleque, eu entendi aí a tua explicação e tal, e eu também sempre fui motivado por essa história de desafios, desde dar uma volta no quarteirão de bicicleta, até subir o Pico do Jaraguá, que uma vez eu fui com um índio e o pai dele, numa Calói jovem, a gente saiu do Itaim, em São Paulo, e eu acho que são mais ou menos uns 10, 12 quilômetros até chegar no Pico do Jaraguá, e a gente foi, talvez com 12, 11 anos, subir e voltar. Para mim isso era um desafio. Isso, era um Ironman, e, meu, isso me deixava... Só o fato de eu saber que eu tinha feito isso, e meu corpo tinha condições de fazer isso já me deixava animado e motivado. Agora, quando você é garoto, depois quando você é adolescente, aí você começou a estudar, depois você começou a trabalhar, você manteve esse estilo de vida, que é muito legal, e eu acho que muito... assim, um grande mérito que você tem, né? Agora, como é que, por exemplo, né, família, você casou com a Mara, você tem as 2 meninas, você tem trabalho, você tem um consultório, você tem assessoria, como é que você consegue conciliar
principalmente esse estilo de vida com família. Porque se você treina por um Ironman, e aí as mulheres ou os maridos de mulheres que fazem Ironman que estão nos ouvindo vão concordar, né? É uma fase em que a convivência do casal fica um pouco menos intensa ou menos frequente, ou há menos dedicação nessa convivência, porque o cara tem que passar horas e horas e horas treinando, principalmente, né, nos finais de semana, que é quando normalmente as pessoas têm mais tempo para ficarem juntos e fazerem programas e tal. Como é que você conciliou? Qual que é a tua dica para manter um casamento durante tantos anos, né, uma família? Eu sei que você é um pai presente, um marido legal. Como é que você consegue conciliar esse estilo de vida com a tua família? Então, Michel, na verdade é o seguinte, primeiro eu tenho a sorte de ter casado com a Mara, que ela é da área, a gente se formou na nutrição juntos e na educação física juntos. E eu sou casado com ela e namoro com ela desde 88. Então, o que acontece? Ela me conheceu já sabendo o que eu fazia e ela conviveu comigo antes de casar comigo, com esse estilo que eu tenho. Então, eu só não deixei, depois do casamento, que as coisas mudassem em termos vamos dizer assim, ela mudar meu estilo. Ela não conseguiu mudar meu estilo. Eu só consegui fazer com que eu me adaptasse àquela situação nova de uma forma diferente. Entendeu? Então, se eu treinava lá naquela época, sábado e domingo, hoje eu não treino mais domingo, né? E hoje eu tenho uma regra. Qual é a regra? Eu treino meu treino até sábado, na hora do almoço, e dali em diante eu estou disponível para minha filha, para minha mulher, para fazer o que eles quiserem, a hora que eles quiserem. Eu só falo sim, eu não falo não para nada. Deu para entender? Entendi. Então vocês têm um combinado, né? Ela cedeu em alguns aspectos e você agora pelo menos está cedendo, deixando o domingo mais tranquilo para você curtir a família. Faz sentido, mas você há de convir que isso é uma coisa que muita gente, pelo menos eu conheço muitas pessoas que tiveram problemas em seus relacionamentos, não necessariamente casamento, mas também por conta desse estilo de vida que o triatlon proporciona, que o triatlon exige das pessoas, né? Enfim, é muita dedicação. Mas legal. Ô, Tubá, conta pra gente aí alguma história aí de dificuldade, já que você é um mestre ou doutor em sofrimento, né? Conta pra gente aí alguma história que mais te marcou, né? Você teve agora recentemente esse episódio dessa bolha no teu dedo do pé que acabou abrindo e você teve que correr, enfim, completamente sem condição, mas conseguiu. Enfim, qual foi, dentre todos esses perrengues maiores que você passou, inclusive naquela época que a gente fez aquela prova de aventura, nós dois, e foi um perrengue desgraçado. Mas qual foi o que mais te marcou, as histórias que mais te marcaram? Conta aqui para mim e para os nossos ouvintes. Bom, uma delas é essa prova exatamente que você falou, que foi em 2000. Eu sempre gostei de tudo quanto é esporte, já tinha feito tudo, mas eu não tinha feito nunca uma prova de aventura. E você me convidou para fazer uma. Eu lembro que era eu, você e o Pedro Morgante, né? Vamos lá, eu topava qualquer negócio, só que eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer lá. Eu não sabia de nada, eu só falei para você, ó, para fazer esforço físico, eu faço. Eu não sei navegar, não sei nada, eu vou para onde você fala que eu tenho que ir. E aí eu fui. E eu lembro que a gente começou a fazer a prova e tal. A parte que me marcou, assim, que eu lembro mais, porque faz tempo, né, foi em 2000, uma hora que a gente parou de uma modalidade e fomos para uma outra, que era um trekking. Aí você falou, eu falei, aí, Michel, o que nós vamos fazer agora? Você falou, nós vamos fazer um trekking de 14 quilômetros, não lembro se é 14 ou 17 quilômetros. Eu falei, beleza, 14, 17 quilômetros, peguei uma caramanhola de água e enfiei no calção aqui e falei, vamos embora. E saí, e com uma mochila nas costas, né, com umas roupas, com algumas coisas assim, que eu nem sabia que tinha que levar, e fui com você. Aí eu só lembro que já tinha passado umas 4 horas, 5 horas de trekking
E foi um momento que a gente encontrou com todo mundo da prova perdido no meio do mato. Não sei se você se lembra disso. Lembro. Nesse momento, ou seja, já 5 horas de trekking, eu só tinha levado uma caramanhola de água, eu já estava seco. Só que eu não queria falar nada para você, porque sabe como é que era? Eu falei, não, eu vou e estamos juntos. Aí eu lembro que todo mundo ficava olhando nos mapas, tentando achar a saída daquele lugar, e eu fiquei sentado no chão, e o pessoal deixava aquele caninho do camelback caído assim, aí eu ia lá, escondidinho, chupava água de um, chupava água do outro. Sensacional. Enquanto o pessoal tentava resolver o problema. Até uma hora que eu lembro, não sei se você lembra que eu falei para você, eu falei, Michel, tá todo mundo perdido, ninguém vai sair daqui, ó, tá vendo o rio passando ali? Vamos se jogar no rio, joga a mochila no rio, vamos seguir o curso do rio. Lembra disso? Lembro, cara. E aí a gente saiu no meio da água, né? E o rio foi levando, deu menos de 1 quilômetro, tava lá o PC, entendeu? E a gente saiu na frente de todo mundo. E aí pegamos as mountain bike e andamos de mountain bike, mas não sei quanto, e estamos dentro das cavernas. Não sei se você lembra o buraquinho, que a gente entrava na caverna, saía... Foi no petar, né? Saía com água no pescoço aqui, tinha que entrar de capacete, porque aquelas estalactites podiam machucar sua cabeça, te cortar. Aí saía num salão gigante, que a gente tinha que escalar até uma fenda lá em cima e sair daquele buraco, né? Isso já era de noite. Até que você falou assim, ó, Tubarão, a gente tá bem. Vamos cortar um caminho aqui, que eu estou olhando no mapa, e a gente, vai cair lá na frente do PC, vai se dar bem. Falei, vamos. A gente andou a noite inteira, chegamos do outro lado, tinha uma equipe parada, e disse, e aí, o que foi? Falou, daqui não dá para passar, tem um penhasco aqui na frente, tem que botar tudo. Ai, caramba, essas histórias são muito boas, cara. Aí a gente andou tudo de novo de volta, aí já estava tudo perdido. E aí a boia cross, que você se cortou inteirinho no final da prova, e aí volta, minha irmã estava dando assessoria para a gente, aí eu comecei a ter uns arrepios assim no carro, meio estranho. Aí eu voltei para casa, você foi para a sua, aí eu falei, na época eu já tinha os suplementos bacanas, falei, vou tomar esses suplementos aqui que eu tá ficando meio fraco, alguma coisa pode acontecer, e tomei. Passou 2, 3 dias, ainda fiquei encafifado com esse negócio, foi quando eu resolvi ligar para você para saber se você estava legal, sei lá, como tinha ido e tal. Aí a hora que eu liguei, a tua mãe atendeu e falou assim, eu falei, cadê o Michel? Ela falou, ele está internado no Einstein. E eles não sabem o que ele tem, está na UTI. Eu falei, como assim? Aí um dia depois descobriram que você tinha pego leptospirose. Você lembra disso? Lembro, claro que eu lembro, né? Eu senti a leptospirose, cara. Então. Mas essa foi uma história bacana. E prova de aventura, acho que para quem gosta de sofrer, o frio, a fome, a sede, o desconforto, né? De você passar horas e horas e horas no meio do mato, no meio da floresta, caverna, mountain bike e tal. Foi uma época bem legal. Agora, e nas ultramaratonas, assim, algum outro perrengue que você se recorde que você teve que enfrentar ou conseguiu ou não conseguiu? Como é que foi? Sim, falando de Ironman, nunca passei perrengue no Ironman, a não ser uma única vez que caí da bike, quebrou a bike, e faltava 20 km para terminar, eu corri no asfalto descalço, 20 km levando a bike, e depois fiz a maratona. O pé chegou todo ralado e tal, mas não foi nada muito assim. Mas nas ultramaratonas a coisa é diferente, entendeu? Porque são 235 quilômetros, 217 quilômetros, às vezes 320 quilômetros de corrida, que você não para, e o chão totalmente acidentado, são vários fatores que estão presentes lá, e o pé não tem como, o pé vai destruir. E eu estava correndo numa dessas maratonas, ultramaratonas, faltava ainda 120 quilômetros para terminar, eu comecei a sentir meu pé escorregando dentro do tênis. Falei, como assim meu pé está escorregando dentro do tênis? Até agora estava tudo bem, está escorregando. E, para minha infelicidade, eu resolvi tirar o tênis, para ver o que aconteceu. A hora que eu tirei o tênis e tirei a meia estava colada. Eu puxei a meia, saiu a pele de todos os dedos. Nossa Senhora. Ou seja, como se eu desencapasse, né, o meu dedo. Tudo ficou em carne viva. Aí começou a doer. Só que faltava 120 quilômetros para terminar a prova. Aí eu falei, como é que eu vou fazer? Eu falei, não tem outro jeito. Coloquei a meia de novo,
não esperei não esfriar muito o meu corpo, enfiei o pé, amarrei o tênis e falei, agora vamos correr e tentar esquecer da dor. E aí eu fui fazendo isso, consegui controlar a dor, apesar de sentir a dor, e terminei a prova, entendeu? E quando eu cheguei lá e tirei o tênis, naquela pele que já estava descascada, eu tive bolha embaixo da bolha, né? Entendeu? Nossa Senhora. Então, ficou destruído. Foi uma superação mental para eu terminar aquela prova. Aquela prova não foi mais física, foi mental, entendeu? Foi um momento difícil para mim nessa prova, né? Entendi, tá certo. Ô Tuba, e eu tô olhando aqui, né, no teu currículo enquanto você fala, né, e você já me contou e eu acompanhei e tal, mas você também tem uma habilidade de fazer várias provas, umas mais longas e umas não tão longas, na sequência, assim, praticamente uma a cada final de semana, ou bem próximas umas das outras, e você não respeita aquilo que, pelo menos se diz, que você deveria, como organismo vivo, respeitar em termos de descanso, né? Então, a gente tem que descansar um tempo X. Como é que você consegue isso? Qual que é o teu segredo? Né, eu sei que você é super a favor de suplementos e tal, como você acabou de falar que naquela época você já tinha os teus suplementos e tal, e você sendo um doutor e um professor de educação física, um nutricionista, aquilo que eu também falei na abertura do programa, você acaba testando com certeza tudo que você aprendeu e que você está testando e pesquisando, você testa em você mesmo e claro, depois você replica isso para os teus alunos. Mas qual que é o segredo, assim, a que você deve o fato de você conseguir fazer, de repente, uma sequência de provas em distâncias super longas e ultra longas e conseguir se manter saudável? Então, algumas coisas a gente tem que voltar para trás para entender isso. Primeiro, quando eu era surfista, né, naquela época eu surfava muito, a gente não só surfava, mas fazia caminhada, corrida, porque quando não tinha onda, eu passava 2 meses na praia, e eu passava 2 meses na praia surfando todo dia enquanto tinha onda, mas todo dia que eu falo era assim, era de 6 a 8 horas por dia, né? Porque era uma queda na água de manhã, uma no meio-dia e uma no fim de tarde. Então dava no mínimo 6 a 8 horas por dia remando, né? Quando não tinha onda, a gente estava inventando outra coisa para fazer. E eram dias seguidos, um atrás do outro, 2 meses sem parar, né? A gente vivia à base, porque ficava só molecada na praia, sem pai, sem mãe, sem nada. A gente ficava à base de macarrão e ovo. Só para você ter uma ideia, eu lembro, naquela época não tinha suplemento nem nada disso, eu comia 2 caixas de ovo por dia e mais de 1 quilo de macarrão no mínimo por dia. Nossa, sem contar uns 8 a 10 pães franceses com manteiga, leite, mais de 2 litros com chocolate, só para você ter uma ideia, né? Era assim que funcionava, né? E isso me deu uma base boa. Fora isso, tem outras... E você reagia bem a essa alimentação, né? Que você sabe hoje que não seria a melhor alimentação do mundo, mas na época, ainda moleque, isso te dava sustento para assim, continuar surfando 2 meses direto. Né? Não tinha como. Toda vez que a gente sentava numa mesa, tinha que comer 3 pratos, só para você ter uma ideia, porque não tinha outro jeito, porque a maior parte a gente estava surfando ou em atividade física, então não tem como. E como não tinha suplemento na época, eu não tinha o que levar para comer. Eu passava 6 horas dentro do mar e não comia nada. Deu para entender? Claro, então, saía morrendo de fome e comia 3 pratos. Exatamente, era o jeito. Mas como isso era 2 meses seguidos, a gente aguentava nesse ritmo. O corpo acostumou nesse ritmo e era assim que funcionava, não tinha outro jeito. Entendeu? Isso foi lá mais para trás. Aí depois, aqui na frente, com todos esses anos de treinamento, provas longas, essa que a gente fez aí, deu 28 horas, só para você ter uma ideia. Né? Essa prova aí que a gente comentou agora. Sim. Ironman, 16 Ironman, mas eu não conto 16 Ironman, eu conto 16 treinamentos para o Ironman no estilo que era do Mark Allen, do David Scott, aquele estilo de xarope.
Aí tem Race Across America, que eu treinei uma vez para Race Across America e acabei não indo fazer porque foi a época do cruzado, o cruzeiro, que virou o dólar ali, e aí o patrocinador cortou o nosso patrocínio. Eu cheguei a pedalar 1.200 quilômetros na semana, só para você ter uma ideia. 1.200 quilômetros na semana. Isso não só numa semana, mais de uma semana, só para você ter uma ideia. E 16 Ironman, mais prova de ciclismo longa, então isso tudo me deu uma condição física e que hoje eu não treino um terço de tudo isso aí. Na verdade, eu treino pouco hoje é ao contrário, porque o treinamento mudou. A gente não treina mais tudo isso para fazer o que a gente faz hoje. Mas como eu tenho a base lá de trás, eu treinando pouco, me permite ter uma intensidade maior de treino, não ter lesão, e como eu já tenho base de treino longo, eu não treino muito longo para fazer prova longa, eu simplesmente vou lá e faço a prova longa. Se você pegar hoje, eu como ultramaratonista, que eu não sou, eu sou triatleta, mas eu faço prova de ultramaratona. Se eu treinar para uma prova de 200, 300 quilômetros, eu faço no máximo 2 treinos longos de verdade. O resto, eu mantenho minha atividade na semana como se eu estivesse agora, treinando normal. Só que minha atividade normal não se baseia mais em volume, se baseia em frequência de treino. Ou seja, eu chego a correr por uma prova dessa 10 a 12 vezes na semana. Só para você ter uma ideia. Agora, quando eu falo correr, eu não saio para correr 5 horas. Eu saio para correr, assim, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, meia hora de manhã, meia hora à tarde. Isso combinado com o resto, ou seja, então, só para você ter uma ideia, numa terça e uma quinta-feira, meu treino é pedalar de manhã, mais ou menos 2 horas, aí eu corro entre meia hora a 1 hora, aí depois, à tarde, eu volto para o treino de novo, eu nado, corro de novo, pode ser só meia hora, pode ser 1 hora, e depois faço musculação. Esse é o treino de terça e quinta, por exemplo. Então, são 5 treinos num dia, só que não são treinos muito volumosos. No outro dia eu corro de manhã e pedalo à tarde. No outro dia eu vou fazendo frequência de treino. Então eu chego a treinar assim, quando eu estou treinando para uma ultramaratona, de 10 a 12 vezes de corrida, nem que seja meia hora. E umas 5, 6 vezes de bicicleta, mais umas 5, 6 de natação e mais umas 3 de musculação. Pronto. Então se você pegar o volume total disso no fim da semana, ele é grande. Só que o treino em si, o volume na sessão é curto. Então, minha recuperação é rápida. E permite que eu tenha um passo alto durante as sessões de treino. E isso me permite fazer uma prova longa e fazer as provas curtas também. Entendeu? Entendi. Faz sentido. A única coisa que eu faço é direcionar para um lado ou para outro, dependendo do tipo de prova que eu vou fazer. Se eu vou fazer ali 200 quilômetros, eu direciono mais focado naquilo, então eu vou ter 2 treinos longos, e aí quando eu falo treinos longos, eu vou pegar um dia, no sábado, e vou correr das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde no percurso da prova. Pronto. Esse foi meu treino específico para a prova. Acabou. Mas quantas vezes eu vou fazer isso? 1 vez, no máximo 2. O resto é a rotina da semana, Michel. Claro. E com certeza você consegue manter isso muito por conta da base que você tem, como você falou agora há pouco, né? Exatamente. Não dá para o cara começar agora e querer manter uma semana como você está falando aí, né? Com 12 sessões de corrida, o cara não tem como, porque o cara não tem lastro, não é isso? Exatamente. É aí que se baseia. Aí o cara que não tem um lastro igual o meu, ele vai fazer menos vezes. Mas nesse estilo, ele consegue fazer prova longa e prova curta. O que não dá é pegar naquele esqueminha de antes e o cara fica fazendo o que a maioria faz. Então eu corro 3 vezes, no máximo 4 na semana, e no fim de semana, ou seja, todo fim de semana eu faço um treino longo. Isso não permite que o cara fique muito veloz, entendeu? E isso cansa mais do que se você dividir o seu treino em treinos mais curtos, que aí dá para fazer mais velocidade mais vezes na semana, deu para entender? Deu sim. E fora tudo isso, adaptado a isso, entra aquilo que a gente chama de alimentação adequada, acoplada com a suplementação adequada, que é o que me permite levantar no outro dia e começar a treinar como se eu estivesse treinando no dia anterior, e no dia anterior, e no dia anterior.
Ou seja, eu sempre levanto para treinar disposto e com a minha energia ali a toda, deu para entender? Eu não levanto para treinar morto, porque se você sair para treinar cansado, é melhor não treinar, porque você não vai chegar no objetivo daquele treino e isso só vai ser um fator a mais estressante para o seu corpo, porque o treinamento ele é apenas um estímulo, e ele pode ser um estímulo tanto bom quanto ruim, vai depender da tua capacidade de absorver aquele treino que você fez, ou seja, de absorver aquele estímulo que você deu. E esse estímulo tem que ser positivo e não negativo. Então, se você acorda para fazer um treinamento de tiro, que você tem que fazer, sei lá, 10 tiros de 1000 para X tempo, e você começa a fazer para o dobro desse tempo, ou não falo o dobro, mas não consegue nem chegar perto desse tempo e está morrendo, é melhor você abortar o treino, porque senão você vai fazer um treino que vai ser apenas um estímulo negativo para o seu condicionamento físico. Por quê? Porque naquele dia você não está apto. Então você não vai nem conseguir recuperar daquele treino. Então o estímulo vai ser negativo e não positivo. Então você não vai ter ganho com aquele treino. Então é melhor não fazer ele. É melhor pular aquele dia, talvez, e descansar e começar no outro dia bem. Então o que eu traduzo aí nessa história de treinamento é: o treinamento pode ser qualquer um. Eu falo qualquer um assim. Você tem que partir do princípio ao inverso, ou seja, de quem vai fazer o treinamento. Né? Aquilo que eu falo, fazer 2, 3 maratonas faz mal? Eu diria para você, depende, pode fazer até 10. Depende de quem vai fazer a maratona e não depende da maratona. A maratona é um percurso de 42 quilômetros e pouco que está lá e pronto. O problema é quem vai fazer aquilo. Você está apto para fazer aquilo? Então não tem problema nenhum. Se você não está apto, nem 5 quilômetros você deve fazer. Porque ele vai ser um agente causador de efeito negativo para o teu corpo, porque você ainda não está apto para aquilo. Essa é a ideia, deu para entender? Deu sim. Então, você acha que é possível treinar e competir em alto nível sem suplementos? Não, né? É isso que eu ia chegar agora. Treinar e competir em alto nível sem suplementos só se fosse na época de 30 anos atrás, quando a gente não tinha suplemento, porque aí todo mundo se igualava. Agora, hoje, se você treinar sem ter uma dieta adequada, sem ter uma suplementação adequada, você não vai ter o mesmo nível que os outros caras vão ter, ou seja, eles vão estar em vantagem em relação a você, porque eles vão recuperar mais rápido, vão se manter mais saudáveis, portanto, vão render e conseguir treinar mais que você. E isso vai refletir numa melhora da performance deles lá na frente, em comparação à sua pessoa. Aí você fala, mas eu ando igual. Bom, então, se você anda igual, imagine se você fizer a coisa certa. Aí você vai andar mais, então você vai ser melhor que os outros. Entendi. Ô, Tuba, né, tem aquelas discussões, ou tem aquelas pessoas, os técnicos principalmente, os estudiosos que dizem que X% daquela modalidade, ou no triatlon, X% é cabeça, X% é corpo. Na tua opinião, né, no que diz respeito ao corpo, quantos por cento que você acha, né, que a nutrição corresponde, tirando o lado genético, o lado do treinamento, o lado das tuas fibras, da composição muscular, da composição de gordura no teu corpo, quanto você acha que a nutrição corresponde para beneficiar esse corpo, no caso, a estar tendo o máximo desempenho que ele pode ter? Então, a resposta vai ser mais simples do que você imagina. Vamos fazer uma analogia com o carro. Quanto você acha que o carro vai render se você colocar um combustível adulterado nele? Você já fez o teste? Você acelera e ele engasga, certo? O carro engasga, Agora, se você colocar o combustível certo, quanto você acha que seu carro vai render? 100%. Ele vai render os 100% da capacidade dele, não importa se seja um Fusca ou uma Ferrari, né? É a mesma coisa que eu penso. Por quê? Porque, independentemente do carro, eu não estou comparando um Fiat com uma Ferrari, nem um Corsa com um outro carro. Eu estou falando do carro. Se é Fiat, é Fiat. Se é Ferrari, é Ferrari, e assim por diante. Ele foi projetado e tem um motor. E tem uma potência que ele pode chegar naquela potência X. Acabou. Se você der o combustível que foi projetado para colocar naquele carro, ele vai render 100% do motor dele. Acabou. Então, essa é a analogia que eu faço com a nutrição. Quando eu falo nutrição, estou me referindo à nutrição e suplementação adequadas
e o organismo daquele indivíduo, né? Se você quer que aquele organismo rende 100%, você tem que dar o combustível para ele. Por quê? Porque aquele organismo ele é dependente para funcionar daquele combustível. Por que você tem fome? Porque sua glicemia cai. Por que sua glicemia cai? Porque teu combustível está acabando. Então, se sua glicemia cai e gera uma situação de fome, é sinal de que o tanque esvaziou e você tem que comer. E se eu não comer? Eu não consigo dar um passo numa prova. Deu para entender? Tá certo. Não, aliás, essa explicação é bem bacana, fica bem claro aí para qualquer um que queira entender. Fala um pouco aí das, né, já que hoje em dia, né, nutrição é uma coisa que está em voga, é quase que uma moda, né? Todo mundo tem que ter um nutricionista. Enfim, até minha filha outro dia falou que queria ter uma nutricionista e tal. Essas dietas da moda, né? Assim, eu tenho um pensamento que é o seguinte, você me corrige se eu estiver errado, né? Se houvesse hoje uma dieta que fosse super, enfim, um sucesso, que fosse uma coisa que funcionasse, uma coisa unânime, ou mesmo um suplemento, seja um suplemento mais específico, mais técnico, ou mesmo esses suplementos, né, entre aspas aqui, genéricos, tipo Herbalife, ou sei lá, todo mundo saberia por conta das redes sociais, né? E eu ouço aí em algumas entrevistas e leio algumas notícias que a indústria das dietas, do diet, do light e dos livros que são publicados aí dessas pessoas que acabam se tornando famosos por conta das dietas que prescrevem e que inventam, acabam movimentando aí bilhões e bilhões de dólares, principalmente na Europa e Estados Unidos mais. E aqui no Brasil, na esteira também, como a gente copia tudo e está um país aí em desenvolvimento, a gente também gasta e investe muito. Se você passa em qualquer banca de jornal hoje, cara, é bizarro a quantidade de revistas que tem tratando de tudo quanto é assunto de nutrição, de dieta e de doença, né? Tem uma revista específica para falar de dor no joelho, uma para falar do uso da couve, o uso medicinal da couve, o uso nutricional do abacate, enfim. O que você diz aí dessas dietas da moda? Qual é a dieta? Não precisa passar aqui para a gente uma receita nem nada, mas em termos gerais, né? Agora a cetogênica está em moda, essa história de não comer carboidrato e viver à base de gordura. Teve a paleolítica, teve a de low carboidratos. Assim, o que você acha disso tudo? E o que você acha que é a melhor dieta, no sentido de a melhor maneira do sujeito se alimentar, no caso aqui nosso, fazendo esporte? Bom, Michel, essa pergunta que você me fez, eu posso ficar aqui falando para você 20 dias sem parar. Tá? Você pode me deixar carboidrato aqui. Vamos tentar resumir isso aí, vai, em 2 minutos. O problema é o seguinte, as pessoas enxergam a coisa ao contrário. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, em vez de você procurar qual é a melhor dieta, você tem que procurar saber como o organismo humano funciona. Porque vamos colocar a gente aqui como animais, né? Nós somos uma espécie, a espécie humana, certo ou não? Você tem outras espécies de animais. Você tem, às vezes, uma espécie parecida com a outra que vivem em lugares diferentes. E o que rege tudo isso? O que rege tudo isso é a bioquímica e a fisiologia de cada espécie. Por exemplo, um animal, por exemplo, que vive num determinado local, ele se adapta a uma determinada alimentação, isso é uma questão de evolução, tá falando lá de trás, milhões de anos atrás. A evolução dele chegou num ponto que ele se adaptou à oferta de alimento que tem naquela região, que é diferente de outra região. Deu para entender? E cada animal tem uma fisiologia diferente. Por exemplo, o elefante ele come casca de árvore. Ele tem enzima para digerir celulose, coisa que nós, humanos, não temos. Então, você falar, eu queria ficar forte igual um elefante, então eu vou comer casca de árvore? Eu já estou traduzindo isso naquele pensamento de causa e efeito que nós, seres humanos, temos em relação àquilo que a gente observa. Quando você não tem o estudo, quando você não sabe daquilo que está falando.
Então eu vou olhar para o elefante e falar, pô, se o cara é daquele tamanho comendo casca de árvore, eu também quero ficar forte. Será que se eu comer casca de árvore também não vai funcionar? Deu para entender? Então o que acontece? A gente sabe que a fisiologia do corpo humano trabalha de um jeito, que a bioquímica do corpo humano trabalha de um jeito, e você é a mesma espécie que eu, portanto, a gente tem as mesmas enzimas para digerir carne, para digerir glúten, para digerir lactose, né? Aí, eu não vou tomar mais leite por causa da lactose. Bom, você tem enzima, você não tem problema com as enzimas, o leite não te causa nada, então por que você vai tirar o leite da sua dieta? O leite tem outras propriedades importantes que são boas para o organismo, aliás, são muito boas para o organismo. Como, por exemplo, uma delas o leite funciona como pré-biótico, mantém a sua microbiota intestinal saudável, que é a primeira porta de entrada de patógenos para dentro do organismo, e a gente sabe hoje que essa é a cereja do bolo, porque a maior parte das doenças crônico-degenerativas estão relacionadas com uma microbiota falha que permite a entrada de patógenos para dentro do organismo. Desde mal de Alzheimer até obesidade, passa por esse princípio, só para você ter uma ideia. Hoje em dia a gente e o ponto de entrada é no estômago, é isso? No seu sistema absortivo, o intestino. Entendi. Microbiota intestinal. Mas você tem outras microbiotas, a oral, a vaginal, a microbiota da pele, que são barreiras importantes contra a entrada de patógenos e contra a inflamação crônica, que é a maior causa das doenças crônico-degenerativas hoje, só para você ter uma ideia, inclusive câncer. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, esse negócio de falar em dieta paleolítica, dieta de Atkins, dieta de Duncan, dieta da lua, dieta da água, da sopa, seja lá qual for o nome, isso para mim é tudo balela. O que você tem que enxergar como profissional da área aqui, no meu caso, é o seguinte, um organismo humano, o que o organismo humano precisa? Bom, ele precisa disso. O organismo humano tem a capacidade de digerir, de absorver tais nutrientes e tal. Então, nós temos que dar para ele. O que ele precisa? Ele precisa disso. Perfeito. Dentro desse contexto, então, eu vou analisar caso a caso. Bom, o Michel é um atleta que treina X vezes por dia, o Michel é um atleta que está acima do peso, por exemplo, então eu tenho que traçar para ele uma dieta, eu posso chamar de dieta, mas é uma manobra nutricional, cuja qual deve contemplar manter o organismo dele saudável, sem ter problema nenhum, com doença nenhuma, então o sistema imunológico perfeito, manter a energia dele para ele treinar, e eu não posso fazer com que ele engorde. Pelo contrário, eu tenho que traçar uma estratégia para fazer ele emagrecer dentro desse contexto, porque o Michel treina 3 vezes por dia, assim. Isso é uma dieta específica para o Michel, que tem uma rotina X no dia dele e que está numa situação específica, que ele precisa emagrecer, por exemplo. Já o outro, Roberto, lá, ele não precisa emagrecer, ele faz praticamente a mesma coisa que o Michel, só que ele tem outras preferências alimentares e ele não se dá bem com o glúten, porque ele não tem a enzima que digere glúten. Então, esse cara, a dieta dele vai ser assim, nós não vamos poder dar derivados do glúten, nem o glúten para ele, e assim vai funcionando a dieta para cada indivíduo. Então, na verdade, você pode dar o nome que você queira dar para o que você quiser, mas isso tudo é apenas moda, apenas balela. E querer fazer o organismo humano voltar 10 milhões de anos atrás, porque antigamente se consumia a carne desse jeito, você catava a raiz assim, não tinha isso é uma tremenda, desculpe falar, mas é uma tremenda burrice. Por quê? Porque hoje a gente vive assim, do jeito que a gente está aqui, né? E você tem uma alimentação disponível. E se você quiser fazer uma dieta, porque você quer um objetivo específico, você tem que traçar as diretrizes para isso, levando em consideração o indivíduo que vai fazer essa dieta, a condição dele atual, naquele momento, se ele tem algum problema ou não tem, se ele tem alguma enfermidade ou não tem, levando o objetivo dele em consideração e levando uma coisa mais importante de tudo que eu falo aqui, a genética de cada um. A genética do que eu te digo é a seguinte, tem cara que vai ficar magro tendo X, vamos falar até em percentual, que eu não gosto muito, mas X% de gordura no corpo.
E tem cara que com esse mesmo X% vai ser um cara gordo. Por quê? Porque a genética dele, o biotipo dele é diferente. Deu para entender? Então a gente tem que saber traçar todos esses parâmetros e conciliar isso em função do dia a dia de cada um. Não existe dieta, existe organização alimentar para cada indivíduo, é só isso. E é lógico, respeitando o metabolismo, a fisiologia do exercício, nesse caso do exercício, respeitando a bioquímica do organismo humano. Então não adianta você falar, nós vamos então restringir o carboidrato dessa dieta que treina 3 vezes por dia. Meu amigo, vai dar besteira, não vai dar certo. O cara vai perder massa muscular, não vai ter energia para treinar. Como é que você vai fazer um cara desse treinar direito? E se o objetivo dele é treinar? Né? E como é que ele vai se adaptar ao treino se ele não consegue treinar o que deveria treinar? Então, aquele treino vai ser, como eu já disse lá atrás, vai ser um treino de estímulo negativo, porque ele não se adapta àquele treino. Então, você tem que criar um ambiente adequado que dê todo o suporte para aquele cara se adaptar ao treino. Se ele é capaz de se adaptar ao treino, significa que ele é capaz de treinar melhor no dia seguinte. E se ele é capaz de treinar melhor no dia seguinte, significa que a performance dele vai melhorar. Então, não é um efeito direto, é um efeito que você dá o alimento, dá o suplemento, gera um ambiente saudável para aquele cara recuperar daquele treino e conseguir treinar de novo, e assim ele vai render melhor no treino dele e vai evoluir na prova dele, entendeu? Então, dieta, para mim, tem todos esses nomes, e cada uma se baseia numa coisa, uma que come só carne, então a gente tem que comer só carne, mas o leão é leão, a gente não é o leão, é outra espécie, deu para entender? Ah, mas o que você me fala lá do queniano, ele quase não toma um carboidrato lá para correr a maratona? Lógico, por quê? Porque se você for lá para o país onde ele vive, ele já nasce com restrição alimentar, aquele cara. E sucessivamente, seus ancestrais também tinham essa restrição por causa que é o local que eles vivem lá, a pobreza, né? Aí tem o efeito da sociedade, né? Socioeconômico e tal. Então, o que acontece? Ele é acostumado a correr sem comer nada, diferente de um cara que mora aqui, igual a gente. Eu tomo gel a cada 30 minutos, por exemplo, mas o cara lá já não toma gel. E ele corre, lógico que ele corre, o organismo dele já está adaptado a correr sem isso. Né? Se ele tomar um gel numa maratona é muito. Só que ele é um cara muito eficiente, falando metabolicamente falando, porque ele consegue correr a 95% do VO2 dele máximo, uma prova de maratona, naquele pace que você já sabe qual que é, portanto a prova para ele é curta. Né? Ele faz a prova em 2 horas e pouquinho. É igual falar, Michel, você consegue pedalar 2 horas sem tomar nada? Eu vou falar para você consegue. Agora, claro. É outra realidade, outro parâmetro, né? Por conta da velocidade, Se eu for fazer uma maratona e for durar 3 horas e meia numa maratona, eu estou a 1 hora e meia a mais que aquele cara num esforço. Aí você fala, mas aquele cara corre rápido. Bom, mas ele é adaptado para aquilo. A intensidade do esforço ela é relativa a cada um. Então, se o cara lá faz a maratona em 6 horas, são 6 horas de atividade. Você tem que pensar nisso. O organismo dele está em 6 horas em atividade física, numa condição metabólica totalmente fora daquela de repouso. Então, significa que aquele cara que faz a maratona em 6 horas, ele precisa de muito mais energia do que eu que faço em 3 horas e meia, por exemplo, e o keniano lá que faz em 2 horas apenas. Deu para entender? Então, deu sim. A coisa é complicada de ser analisada, mas é que as pessoas não conseguem ter esse insight aí, porque falta uma coisa que chama informação. Aí o cara fala, mas como é que funciona na prática? A prática é totalmente, às vezes, diferente da teoria. Então, como eu tenho a teoria e tenho a prática, eu tento aproximar uma da outra. Mas, falando em termos de alimentação, e principalmente numa coisa que chama suplemento, até a prática está 10 anos na frente da teoria. Enquanto a gente está na ciência resolvendo por que o BCA tem esse efeito X, os caras lá estão 10 anos na nossa frente porque já estão usando outra coisa que a gente nem sabe o que é. Até aquela coisa chegar para a gente resolver aquele problema cientificamente falando, já se passaram mais 10 anos. Deu para entender, Michel? Deu sim. Foi uma bela de uma explicação. Então, só para
mais uma pergunta aí nesse tema. Você acha que todo mundo, vamos generalizar, mas que todo mundo, ou vamos dizer todo atleta, não vamos generalizar não, vamos especificar entre as pessoas que praticam triatlon, ciclismo, os nossos ouvintes aqui. Você acha que todo mundo deveria ter um nutricionista que pelo menos por algum momento, para que os orientasse a se alimentar de uma maneira adequada com tudo isso que você falou, com o seu biotipo, com o seu histórico, com a comida que você tem à disposição e tal? Você acha que isso seria uma situação ideal, de que todo mundo, todo atleta, por mais que seja amador, tivesse orientação de um nutricionista para poder aproveitar melhor o que a sua máquina, o corpo, possa render? Então, eu não acho, eu tenho certeza, Michel. Eu tenho certeza de que, hoje em dia, se o cara quer render no esporte, ele tem que ter um profissional por trás cuidando da dieta e de suplementação. Quando eu falo um profissional que entenda disso, porque a nutrição e suplementação aqui no nosso país é muito nova, apesar de já ter alguns anos, ela é praticamente desconhecida. Inclusive no meio científico eu falo assim, no meio profissional, médico, a maioria dos médicos não sabe como é que faz isso aqui, e nem é função deles, mas a maioria dos médicos, a maioria dos profissionais, inclusive nutricionistas, o primeiro jargão deles é o seguinte: isso vai fazer mal para o teu rim, isso vai fazer mal para o teu fígado. Tá? Então, isso é jargão de quem não conhece daquilo que a gente está apresentando. Porque, na verdade, a gente está dando isso para melhorar e não para piorar. Agora, você vê como que funciona. Se eu falar para um cara, toma essa vitamina, o médico dele vai olhar, pô, não toma isso que faz mal para o rim, faz mal para o fígado. Agora, aquele mesmo paciente, ele toma o vinho dele, ele toma o uísque dele, ele come a coxinha, ele come o pastel, só que são coisas... Ele sabe que faz mal, são coisas que eu considero drogas socialmente aceitas. Deu para entender? Olha o que eu falei, drogas socialmente aceitas. A gente sabe que faz mal, está provado que faz mal, e o cara aceita. Mas a vitamina que você deu lá, que não está provado que faz mal, deu para entender? E eu quero ver alguém me provar aqui que, por exemplo, se você tomar creatina faz mal para o teu rim. Não faz, a não ser que você já tenha um problema prévio, outro papo. Mas eu quero ver alguém me trazer um artigo científico aqui me provando isso. Pelo contrário, a gente sabe que tem hospitais lá fora hoje que usam creatina para quem tem doença renal, só para você ter uma ideia, para não falar outros tipos de doença. Bom, mas voltando ao assunto, é uma hipocrisia. Então, assim, o médico fala, você não tome isso aí que faz mal para o teu rim. Aí à noite ele está tomando o uísque dele e fumando cigarrinho. Deu para entender? Tá certo. Bacana. Então, na tua casa, as tuas filhas não podem chegar com a ideia de fazer dieta, é isso? Na minha casa, minhas filhas, pela idade delas principalmente, elas têm que aprender a comer direito. É isso que elas têm que aprender. Mas como é que elas aprendem a comer direito? Eu mandando? Não. Se eu mandar, ela não vai fazer. Ela tem que aprender a comer direito se espelhando nos pais. Ou seja, tem a refeição na mesa, eu faço questão de sentar com todos na mesa sempre. Só se não tiver algum problema, mas na maior parte das vezes eu consigo. E eu como aquilo que deve ser comido. Minha esposa come também aquilo que deve ser comido. E elas apenas se espelham naquilo que a gente faz. Então, hoje, minhas filhas comem qualquer tipo de salada, qualquer verdura, conhecem todas as verduras e comem. Por que elas fazem isso? Porque eu mandei? Não. Se eu mandasse, ela não ia fazer. Ela come porque eu faço. Porque minha esposa faz e porque eu tenho aquilo disponível na minha mesa naquele momento. Agora, não adianta você vir com uma história para cima da sua filha, querendo que ela faça uma coisa que você nunca fez e que você não tem a rotina de fazer. Não adianta você colocar salada para ela comer se você não come a salada. Deu para entender? Sem dúvida, eu concordo. Em casa é assim também. Eu acho que, pelo menos comigo, está funcionando, com você funciona. Acho que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? É igual o exercício físico. Não adianta eu falar para ela fazer exercício físico. Ela tem que olhar que o pai dela faz, que é a rotina do pai dela fazer. E ela acaba, uma hora, entrando nessa rotina. Eu não vou falar para ela, faça isso, faça aquilo. Aliás, eu não falo nada. Eu deixo elas fazerem a vontade delas. Mas elas acabam se espelhando nisso. E, portanto, acaba entrando na mesma onda. Essa é a ideia. Porque você não pode criar anticorpo. Ou seja, o que é criar anticorpo? Chegar para o teu filho e falar,
coma essa salada. A partir do momento que você fez isso, você cria um anticorpo que ele vai fazer ao contrário do que você manda. É tudo ao contrário. Pode escrever aí que é assim que funciona. Tá certo. Ô, Tuba, para terminar aqui, a gente não pode deixar de falar do Race Across America. Você disse que treinou, aí teve problemas aí por conta da mudança de plano cruzeiro, cruzado, sei lá. Não conseguiu participar da prova, porque é uma prova que realmente custa muito caro. Mas você teve, né, com o Arap e com o Alexandre Ribeiro no ano 2000, não foi? Acompanhou eles, né? Isso. A Race Across America, para mim, foi a melhor aventura da minha vida. Por vários fatores, né? Desde o começo da brincadeira, quando fui chamado para participar da equipe do Alexandre Ribeiro e do Ricardo Arap, até quando eu cheguei lá para começar a brincadeira. Porque eu fui com o Índio, nosso amigo que você já conhece, e nós chegamos lá para arrumar todo o palco do show. Nós chegamos lá uma semana antes, eu e ele, para alugar o motorhome, alugar a van e começar a brincar com aquelas coisas que você já sabe como é que funciona. E aí lá, na oportunidade, como eu sabia que ia para lá, eu me inscrevi numa competição de meio Ironman, que dava vaga para o Ironman do Havaí, que era numa cidade lá no Colorado chamado Grand Junction. Essa competição foi extinta do calendário porque ela era uma prova muito, entre aspas, perigosa, porque o calor era infernal e a umidade do ar era extremamente baixa. E a gente foi para lá, arrumamos as coisas, pegamos um carro lá da Califórnia, eu e o Índio, e fomos até Grand Junction, que era depois de Las Vegas, lá para frente, era um lugar no fim do mundo, uma cidadezinha pequenininha. Chegamos lá, parecia cidade fantasma. A hora que eu comecei a andar na cidade, eu e o Índio, eu falei, pô, Índio, não tem ninguém aqui, que raio de cidade é essa? Daqui a pouco a gente começou a ouvir um barulho de umas catracas, assim, de repente virou um pelotão de ciclismo, estava tendo uma competição na cidade de ciclismo, que era em volta do quarteirão lá, né? Os quarteirões grandes, assim, né? E, 500 mil atletas competindo. Eu falei, eu nunca vi isso na minha vida, uma cidade desse tamanho e 500 mil ciclistas, né? Bom, aí a gente dormiu lá. Como você já deve ter convivido com o Índio, o cara ligou o ar-condicionado a 0 grau. Eu dormi com 5 cobertor e levantei no outro dia para competir a 45 graus lá, sem sombra. Era um oásis a largada da prova, porque era um laguinho feito lá pelo artificial e tinha umas plantinhas em volta. Mas na hora que saía da água, meu amigo, era pedal no meio daqueles canyon lá, daquelas rocha e tal, e aí era 45 km de subida e 45 de descida. Pô, aí eu tava subindo tão fácil que eu falei, nossa, esse ano eu vou arrebentar, olha que negócio é esse aqui. A hora que eu virei para descer, Michel, é um vento encanado naquelas fendas que, a bicicleta não passava de 25 por hora para descer. E um vento quente, né? Parece que tá com um secador no rosto. E nada. Cheguei, larguei a bike em primeiro da categoria, dava vaga para os 2 primeiros, saí para correr, falei, é hoje. Chegando no quilômetro 12, Michel, caiu um caminhão nas minhas costas. Eu comecei a andar e tive que abandonar a prova, eu não conseguia terminar a prova, só para você ter uma ideia. De tão difícil que era aquele clima, mas eu só fui sentir nesse momento, entendeu? E aí eu tive que abandonar a prova. Mas aí depois voltamos para lá, para a Califórnia, e largamos na Race Across America, que foi a melhor coisa para mim, em termos nutricionais falando, porque ali eu aprendi muita coisa, porque É uma senhora experiência, né? Um laboratório aí de 7 dias, né? 7 de dias duração. Eu fiquei dentro de uma van, não saí daquela van, tá? Nem fui para o motorhome, fiquei lá o tempo todo assessorando os 2 atletas. E naquela época eu peguei um patrocínio da Twin Lab, que era uma marca de suplemento americana, e eles encheram o nosso motorhome de suplemento, que você não tem ideia, Michel. Não tinha, dava para abrir uma loja de suplemento, né? Naquela época era diferente a coisa. Eram suplementos super bons na época, né? Nem sei se existe mais essa marca. Eram os melhores, meu amigo. Você não tem ideia do que eles deram pra gente. E aí eu comecei a dar para os atletas suplemento. Foi ali que eu entendi uma coisa, que não dava para fazer aquela prova só no suplemento. Só que como eu estava ali lidando diretamente com os atletas, eu comecei a perceber que eles não conseguiam mais comer suplemento. O que eu fiz? Eu tive um insight na hora e
liguei para o motorhome e falei assim, ó, Eupídio, lembra do Eupídio? Claro. Ele estava no motorhome. Eu falei, Eupídio, é o seguinte, para ali no supermercado e faz um frango para os caras com batata. E depois passa no McDonald's, pega sanduíche do McDonald's, milkshake e batata frita. Meu, aí os caras, você tá louco, Tubarão? Que é isso? Eu falei, meu, deixa comigo. Aí os caras me levaram a batata frita, o milkshake e o sanduíche. O Ricardo Arap saiu da bicicleta num estado, até te mandei a foto, não sei se você viu. E aí eu falei, toma aqui, Ricardo, para comer. Ele falou, mas eu posso comer isso? Eu falei, come, meu amigo. Ele acabou, destruiu, tomou tudo, comeu tudo. Aí depois eu voltei a dar o suplemento. Aí ele começou a aceitar o suplemento de novo. Aí eu comecei a perceber que é o seguinte, esse tipo de prova não dá para fazer só no suplemento. Você tem que ter mais alimento do que o suplemento, porque é uma prova muito longa. E o cara não vai aguentar ficar só no suplemento. E como você já sabe disso, teve uma vez que o Pão de Açúcar fez uma prova, contratou um nutricionista para fazer a Race Across America, e o cara falou que eles tinham que tomar só aquele suplemento. O que deu? Eles não terminaram, lembra disso ou não? Lembro sim. Pois é. Então, eu acabei sendo muito mais esperto, porque eu ouvi minha intuição naquela prova, e me coloquei no lugar do atleta. E falei, meu, realmente, não dá para o cara ficar comendo isso aí o tempo todo, são 7 dias de prova. E aí eu comecei a introduzir alimento, e aí a coisa funcionou, e a gente ganhou a prova lá, com aquele que você sabe, né, aquele recorde lá, e foi uma prova maravilhosa, 2 atletas totalmente diferentes, Alexandre Ribeiro, que é 2 atletas diferentes que eu falo não fisicamente, mas na parte mental, a Alexandre topa tudo, não reclama e vai para a morte, seja lá onde tiver, ele encara, mesmo que não esteja conseguindo fisicamente. O Ricardo Arap, diferente do Alexandre, tinha condição física, não tinha condição mental. Queria abandonar a prova logo no segundo dia, terceiro dia de prova. Mas aí foi aí que nós paramos a equipe e decidimos o seguinte, Ricardo Arap, aqui você só pedala. Você não pensa. Você é um cara aqui, é um cara acéfalo. Não vai que pedala, senão você vai apanhar. Foi nesse nível. Largava ele na estrada e falava, te encontro daqui a 80 quilômetros. Tchau. E ia embora e largava ele no meio do deserto. E aí, depois de 80 quilômetros, ele chegava. Bom, foi assim até o final da prova e ele completou a prova. Né? Acho que para ele foi a melhor prova de Race Across America que ele fez na vida dele. Porque alguém comandou a cabeça dele. Porque o estilo dele é esse. Não adianta você querer fazer um atleta desempenhar aquilo de tal forma que não é a característica dele. Ele é um cara que tem condição física de fazer a prova, mas não tem condição psicológica, porque é nato dele. E você não pode ouvir ele, você tem que atropelar isso e mandar nele, deu para entender? É aquilo que eu falo para eles, aqui quem manda sou eu, você não manda nada. Come isso, toma isso, engole isso e vamos continuar a prova, acabou, não tem papo, entendeu? Então tem essas coisas que a gente aprende nesse tipo de prova, que é ruim. Então, por essa tua experiência, tanto do ponto de vista nutricional, quanto essa experiência que você acabou de relatar aí da diferença entre o Ale e o Arap, e pelo pouco ou não sei quanto que você treinou para a prova e pela tua experiência como ultramaratonista e Ironman, você concorda com o que a revista americana Outside, né, que na época só existia lá fora, que em 96 elegeu o Race Across America como a prova esportiva mais difícil do mundo? Eles fizeram uma tabelinha como se fosse um painel de jurados, escolheram lá jurados que eu não me recordo agora quem eram, mas sei lá, pessoas que entendiam bastante do mundo esportivo, fisiológico, psicológico e tal. Pegaram as provas mais difíceis do mundo, entre elas, por exemplo, o próprio Tour de France, aquela prova de barco a vela que o sujeito tem que rodar o mundo circunnavegando sem aportar em nenhum momento, solo. Enfim, e eles elegeram em 96 que o Race Across America era a prova esportiva mais difícil do mundo, não apenas pelo empenho físico, mas pelo lado do sono, pelo lado da repetição, né? Uma coisa muito chata, você ficar dia e noite pedalando sem parar e tal. Você concorda com isso? Michel,
Eu não concordo pelo seguinte fato. Isso aí é a mesma coisa que você comparar banana com laranja. Por quê? Porque cada prova tem uma particularidade. E, assim, a Race Across America é uma prova extremamente difícil, concordo com você. Mas ela não é a mais difícil. Aí você vai me perguntar, qual é a mais difícil? Na verdade, ela é também uma prova mais difícil. Porque tem outras provas que eu considero mais difícil. Mas eu não posso nem falar isso, que eu estaria comparando banana com laranja. Também uma prova mais difícil. Porque a prova mais difícil é aquela que te consome mais energia, que tem um desgaste muito grande. E tem provas que a gente sabe que tem ano que não termina um atleta. Não sei se você conhece uma prova que são 5 voltas de 35 quilômetros de corrida em montanha, e eu esqueci o nome dessa prova, e essa prova você tem que se guiar e dar 5 voltas de, acho que 35 quilômetros, e você tem 12 horas para dar cada volta de 35 quilômetros. E a maioria dos anos não termina um atleta. Só para você ter uma ideia da dificuldade da prova. Outra prova... E com certeza quem larga a prova não é um atleta amador ou inexperiente, não, né? Não é. Com certeza não é, porque um atleta amador inexperiente nem se inscreveria para um negócio desse. Porque não dá. Ele não vai dar uma volta, deu para entender? Então, aí tem outras provas também. As provas ultramaratonas que eu faço, eu considero uma prova mais difícil, mas é uma prova mais curta. Mas por que ela é difícil? Porque também você tem privação de sono. Já fiz prova de 48 horas correndo, você tem 2 noites de privação de sono, né? E você tem que... A privação do sono é uma coisa cruel, né, com o corpo humano, né? Os efeitos que ela causa no ser humano. É a pior coisa do mundo. Privação de sono, não tem controle e você não treina. Esse que é o pior. Você não treina. Não tem como você adquirir resistência a isso, né? Não tem, e você não treina. Você tenta, vamos dizer assim... dar um bypass nisso aí durante o esforço. Você tenta contornar e lidar com a situação sofrendo o menor prejuízo possível, mas também não cabe muito a você. Não, né? E você perde os sentidos da coisa, você perde a capacidade de raciocinar, o equilíbrio, a força muscular. Portanto, aquilo que eu estava falando para o Ricardo Arapi na prova, que era você pedala e a gente pensa por você, era exatamente isso. Por quê? Porque chega uma hora que o atleta não sabe nem mais o que ele está falando. Tem para entender? Eu vivi isso com o Cláudio Clarindo algumas vezes. Sabe o que está falando? Ele vê coisa, entendeu? Só para você ter uma ideia que a gente fazia na prova, só para você entender. O Ricardo Arapi, toda hora, ele chegava para a gente e isso já são sinais de fadiga, né? Ô, Tubarão, me dá o carboidrato gelado, cara. Eu falava, tá bom, eu vou te dar. Eu pegava o carboidrato na mão dele, devolvia para ele, falava assim, e agora, tá bom? Ele tomava e falava, pô, agora tá bom. Mas eu não fiz nada, eu não pus gelo, não pus nada. Né? O Tubarão, troca o lado do disquinho, né? Porque na época era aquele disquinho para ouvir, toca fita, né? Eu deixava no mesmo lado, devolvia para ele, eu ouvia tudo de novo e falava, pô, obrigado. Deu para entender até onde o cara começa a chegar? Claro, então, né? Eu sei muito bem. Se você tem que perceber isso e ser mais esperto que ele. Por quê? Se ele fala assim, Tubarão, eu quero parar, você tem que enganar a mente dele, porque se você entrar na onda dele, você para. Mas ele tem condição de fazer. Esse que é o pior. Então, muitas das vezes que eu sei que o Ricardo Arapi parou, ele parou porque quem estava assessorando ele, provavelmente, não tinha essa sensibilidade de entender que o atleta, numa situação, ele perde todo o sentido. Numa Race Across America, que são 7 dias, 10 dias, privação de sono durante esse tempo todo, o cara vira um vegetal, teoricamente pensando. Ele não pensa mais, ele só quer fazer a vontade primária dele. E se você não virar a cabeça dele, você não consegue levar esse atleta para o final da prova. E a equipe de apoio é a mais importante numa prova dessa. O atleta depende da equipe de apoio. Ele, como atleta, ele não é o principal. Na verdade, nessa prova, eu diria para você que ele é o coadjuvante. O principal é o staff, porque se o staff não funcionar direito, o atleta não termina a prova. Coisas que você já ouviu falar com aquele cara australiano que fez a Race Across America várias vezes no solo, o Tatray, lembra dele? Lembro, Jerry Tatray. Então, ele uma vez falou assim pra gente, eu conversei com ele e falou, eu já vim fazer essa prova uma vez e não terminei.
mas eu não terminei não por minha causa, por causa dos meus staffs. Eu tinha condição de terminar fácil a prova, mas meus staffs não aguentaram terminar a prova. Por quê? Porque você tem que lembrar que o staff está numa situação de estresse de 7 dias, 10 dias. E você não pode esquecer da nutrição, da suplementação do staff, porque ele vai precisar igual você, porque apesar de ele não estar fazendo atividade física, o estresse daquilo gera a mesma condição de um cara em esforço físico, porque vai aumentar o cortisol, os hormônios catabólicos vão aumentar, ele vai sofrer o mesmo evento hormonal que sofre um cara em atividade. Portanto, ele se submete ao mesmo estresse, só que de forma diferente. Eu estou falando isso porque a gente fez uma pesquisa com isso uma vez. Eu e o GG, aquele Luiz Fernando Bicudo, o Pereira Costa Rosa, saudosíssimo, que morreu atropelado, que era meu orientador no mestrado lá na USP, a gente pedalou daqui até Uberaba e voltamos, direto. Paramos só para comer em alguns pontos e continuamos. E fizemos uma avaliação do sangue, minha e dele, e dos 2 staffs que foram com a gente. No final das contas, para resumir, os mecanismos metabólicos de estresse, né, que a gente avaliou através dos hormônios do sangue, foram iguaizinhos para os 2 grupos, o grupo que só foi staff e comparado com o grupo atleta. Isso significa que o staff está na mesma condição fisiológica, porém de um estímulo diferente. Um é o estímulo do exercício, o outro é o estímulo do estresse da prova, porque o staff também não dorme, o staff não come direito, o staff está atento, tem que estar tenso, focado na direção para não atropelar o atleta, tem todo um negócio em volta de tudo isso, entendeu? Legal, bom, é interessante, eu sei, né, pela experiência que o staff sente muito, e ele também, enfim, é parte integrante da equipe, e talvez realmente até mais importante do que o atleta, mas eu não sabia que ele sofria exatamente os mesmos efeitos metabólicos, aí, hormonais dos ciclistas. Muito legal essa microaula aí que você acabou de dar aí sobre o Race Across America e esses aspectos da prova. Agora, Tuba, uma última pergunta, então, que eu tenho feito aí para todo mundo, que também um dos objetivos aqui do Endorfina é estimular a discussão e trazer à tona aí sugestões de pessoas que curtem, vivem, amam e praticam o nosso esporte. Se você tivesse a oportunidade de melhorar o esporte brasileiro, ou o triatlon, né, ou, enfim, de uma maneira geral, o nosso esporte, por onde você começaria? O que você acha que a gente precisa fazer, o que os dirigentes precisam fazer, o que a iniciativa privada poderia fazer para dar um empurrão aí para o nosso esporte crescer e evoluir nos níveis dos países europeus ou do próprio Estados Unidos? Porque essa resposta, a gente se baseia naquilo que tua avó falava para você e que a maioria das vós falam para todo mundo. A árvore que cresce torta, continua torta, certo? Portanto, a gente tem que trabalhar a base da pirâmide, que é a formação da criança lá atrás. É daí que funciona a coisa. Se você quer ter no futuro atletas, bons atletas, atletas olímpicos, atletas que rendem no nosso esporte, e que vão ter menos lesão, que vão ser mais fortes, mais aptos, você tem que começar lá de baixo, da base. Porque hoje a gente tenta consertar uma árvore torta, ou seja, você já pega o cara que já está lá e tenta fazer de tudo para consertar ele. Só que a gente tem que lembrar do seguinte, a base é fundamental para tudo, é fundamental para o treinamento, é fundamental para a tua dieta, é fundamental para a tua suplementação, para o seu desenvolvimento orgânico ao máximo que ele pode desenvolver, porque é na fase lá de baixo que você começa a plantar a sementinha, que você começa a desenvolver aquele organismo como um todo, tanto na parte técnica, na parte física, na parte de escolha alimentar, na parte de suplementação, e eu vou falar suplementação porque eu suplemento minhas filhas desde a barriga da minha mulher, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque a gente tem que pensar nisso como um nutriente. O corpo precisa de nutriente, então você tem que oferecer, disponibilizar nutrientes suficientes para que
aquele organismo cresça e desenvolva da melhor forma possível em cada fase da vida dele, desde a fase que você já conhece lá da infância, primeira infância, depois vem a fase da adolescência, puberdade, assim por diante, onde você tem picos de crescimentos importantes, onde melhora o desenvolvimento da massa muscular, da percepção, da cognição. A gente sabe, eu estou falando isso porque você é da área, então você entende melhor. Então, você tem que aproveitar essas fases para dar o suporte adequado, né? E, lógico, esse suporte depende não só dos profissionais, mas dos profissionais capacitados, do dinheiro, né? Porque sem dinheiro não dá para fazer isso, e do incentivo específico para aquelas categorias de base, entendeu? Então, se você conseguir trabalhar o que tem que ser trabalhado nas categorias de base, depois, dali para frente, tudo é fácil, porque você não vai ter que ensinar tudo de novo para o atleta que já tem 20 anos de idade, deu para entender? Ou 25, que é isso que a gente faz aqui no Brasil. Né? Você não vai querer transformar um atleta de 25 anos numa Fernanda Keller, porque ela já está velha para isso, com 25 anos. Você tem que começar lá atrás. A Fernanda Keller foi uma exceção. Talvez ela tenha tido tudo isso, mas assim, sem ter todo esse incentivo. Ela teve isso, talvez, lá naquele meio dela, onde ela vivia. Então, ela se tornou a melhor. Mas depois dela, eu pergunto, quem que veio? Da onde vem a próxima? Só teve uma no Brasil todo, e cadê o resto? Né? Ela foi uma atleta excepcional, mas e cadê o resto? Não devia ter umas 30, 40 Fernanda Keller aqui, pelo menos? Pois é, num país com 130 milhões de habitantes. Exatamente. Onde está esse povo? O que eu estou falando? Na verdade, esse povo deveria estar, mas não está porque não conseguiu atingir esse nível. Por que não conseguiu atingir esse nível? Porque já era uma árvore torta, entendeu o que eu estou falando? Tá certo, legal, tá dado o recado, acho que, enfim, isso tem sido aí também a opinião da maioria das pessoas. O que a gente precisa agora é quebrar a cabeça, e os nossos dirigentes e políticos e líderes empresários, aí quebrar a cabeça como que a gente quebra esse círculo vicioso, né, de não ter essas escolinhas, ou as escolinhas ainda são pequenas e acanhadas e não atingem uma grande massa, para que a gente possa gerar não só tudo isso que você falou nos indivíduos desde da época de criança, mas o esporte também acaba educando, né? Então, com certeza, mesmo que as pessoas não se tornem atletas de sucesso, ou campeões, ou medalhistas olímpicos, você, através do esporte, acaba educando bem legal uma criança, e ele vai se formar, com certeza, um cidadão muito mais, com muito mais base, com muito mais inteligência do que uma pessoa que não praticou esporte nenhum. Mas legal, Tuba, muito obrigado aí por ter cedido aí tanto aí do seu tempo. Eu sei que é complicado, né? O corre-corre do dia a dia é chato, e a gente não consegue, às vezes, parar para bater um papo desse. Muito obrigado, a conversa foi muito interessante, com certeza aí nossos ouvintes vão adorar. E é isso. Para quem quiser saber mais do teu trabalho, a gente acabou não falando aí da tua assessoria, mas para quem quiser saber qual é o teu trabalho aí dentro dessa filosofia que você tão bem passou hoje aí pra gente, que você leva aí como estilo de vida, quem quiser agendar consulta para ouvir aí um pouco também das tuas explicações e teorias e práticas a respeito desse tópico aí super importante, a nutrição. Onde é que a gente te acha? Como é que as pessoas podem te procurar aí? É rede social, tem site? Tem rede social, o Facebook, né? É Reinaldo Tubarão no Facebook. Tem o Instagram, tem o meu telefone que eu deixo aí, porque quem quiser pode ligar para o 11 976 124879, meu celular, fica à vontade, quando quiser alguma dica ou quiser marcar uma consulta aqui comigo no consultório. A gente tem, eu tenho uma assessoria, mas ela é bem pequena, e eu prezo por ela que seja assim, continue assim, porque é só assim eu consigo, por exemplo, dar treino direito para montar uma planilha adequada, porque quando tem muita gente isso fica meio um pouco inviável, aí o treinamento fica em grupo. Mas tem a T3 Iron Team, que é uma assessoria minha, e quem quiser acha aí também no meu Instagram, no Facebook,
né? Faço só colocar T3 Iron Team. T3 Iron Team. Isso, T3 Iron Team. E estamos aí para tudo que der e vier. Quem precisar de mais informação sobre todas essas coisas aí que eu falei aí para você, fica à vontade aí para perguntar, que eu respondo com prazer, entendeu? E agradeço a você aí, Michel, pela oportunidade, porque eu acho que isso aí, juntando um pouquinho de cada um, vai dar muita informação importante para aqueles que estão começando agora, principalmente, né? Legal. Obrigado, Tuba. Eu vou colocar, eu já anotei aqui aí os teus endereços e tal, mas eu vou colocar para os ouvintes no post aí do programa de hoje, então não precisa correr e pegar a caneta agora não para anotar. Vai lá no endorfinabr.com e lá no finalzinho aí do post eu vou colocar todos os endereços e os links para que as pessoas possam te achar. E é isso, Tuba, um abraço lá para as meninas na tua casa, obrigado, e a gente se cruza por aí nos treinos. Opa, Michel, como sempre, estamos juntos. Abraço a todos por aí. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!